Obrigada, Gustavo Bernardes, que é o coordenador de promoção dos direitos de LGBTs da Secretaria de Direitos Humanos da Presidência da República. Eu concordo plenamente com você, Gustavo. Eu penso que o Congresso Nacional, particularmente, pela sua importância e pela possibilidade de dar visibilidade aos debates, ele tem um papel muito importante a cumprir. Se nós queremos, de fato, construir uma sociedade justa, uma sociedade melhor, onde as pessoas possam viver bem, viver com dignidade, uma respeitando as outras, esse é um debate que nós precisamos fazer. Então, se omitir ou mesmo recusar a fazer esse debate, por diversas razões, nós não estaremos contribuindo para a construção de uma sociedade melhor, não é? Então é preciso realmente ter coragem, mas precisa ter abertura, ter sensibilidade, como alguém disse aqui antes, ter muito amor também. O que nos move e o que deve mover a sociedade, o que deve mover as pessoas, é o amor realmente, uma pelas outras. É o amor também pela humanidade. Então é isso, na minha opinião, direitos humanos é você defender e aceitar as pessoas e, enfim, como elas são, né? Não impor um modelo para elas, mas elas são o que são. Então é respeitar as pessoas. Desde que as pessoas vivam, não faça mal a ninguém, nós temos que, não é? Eu acho que nós temos que, de fato, trabalhar para romper com todo tipo de violência que existe na sociedade. Nós vivemos num país que não tem guerras, né? Guerras com armas, máquinas, canhões, mas vivemos num país ainda muito preconceituoso e que gera muita violência. Se nós fôssemos pessoas mais respeitosas, mais amáveis, mais, enfim, que tratássemos as demais pessoas como seres humanos de fato, que têm direitos, têm deveres, enfim, com certeza teremos uma vida muito melhor. Então, assim, obrigada, Gustavo, pela sua presença. Você fique muito à vontade para se retirar na hora que você achar melhor. Eu quero aproveitar esse momento também para fazer leitura de algumas questões que já chegaram. São muitas, eu vou ler algumas. Tem um comentário aqui da Virgínia. Obrigada, Gustavo. Nos veremos mais tarde, viu? Tudo de bom. Tem um comentário aqui da Virgínia que diz o seguinte: desde sempre houve famílias formadas por outros, que não pai e mãe por causa das guerras, do destino e outros motivos. É preciso reconhecê-las juridicamente para que as partes não fiquem desamparadas em situações de emergência, não sejam desagregadas ou marginalizadas. Também tem uma questão aqui do Edson Vieira Demétrio. Ele diz o seguinte: um estudo científico feito por Marques Regêneros mostra que o modelo familiar, a união estável do pai e da mãe, permanece o ambiente mais apropriado para o desenvolvimento da criança. Qualquer outra combinação acarreta prejuízos a médio e longo prazo ao equilíbrio emocional psíquico. É uma outra opinião, né? Então, a gente é importante escutar também o que as outras pessoas pensam. A Fernanda: uma vez que vivemos num Estado laico de direito, fundado no princípio da dignidade da pessoa humana, não há razão para se fazer qualquer diferença que seja entre as pessoas, não havendo motivos que impeçam a realização do casamento civil no âmbito do Estado brasileiro. Também tem uma questão que é específica aqui para você, Laura. Veio da Mônica Rodrigues Cunho, que é a própria promotora de justiça. Então, ela diz o seguinte: Laura e Marta, parabéns pela linda família de vocês. À senadora Ana Rita, meus agradecimentos pela oportunidade e iniciativa. Apenas queremos ser felizes e expressar livremente nosso afeto com dignidade e respeito. Todos merecem um espaço ao sol. Então, a Mônica, que já falou aqui para nós. E também chegaram algumas questões muito longas, eu não vou ler porque vai demorar um tempo, mas de opinião contrária também ao PLC 122. Então, as pessoas estão se manifestando, muitas favoráveis, outras contrárias, mas nós queremos fazer o debate. Acho que só o debate poderá enriquecer a opinião das pessoas, não é? Reforçar ou mudar as suas opiniões. Então,
E assim eu vou conceder a palavra agora para a nossa desembargadora, querida militante aí dos movimentos, né, do movimento feminista, a doutora Maria Berenice, presidenta da Comissão Especial da Diversidade Sexual do Conselho Federal da UAB do Rio Grande do Sul. Não adianta, o Estado até tenta impedir, mas as pessoas insistem em ser felizes. É só isso. O Estado sempre tentou amarrar as pessoas dentro de um modelo colado, um conceito de natureza religiosa, de um casamento entre um homem e uma mulher, até que a morte os separe. Para quê? Para crescer e multiplicar-vos. Só que esta ideia de que, bom, família é um homem e uma mulher para casar e multiplicar, não mais corresponde ao modelo atual de família. Em primeiro lugar, já existe família sem casamento. A união estável está aí. Já existe sexo sem procriação, desde que surgiram os métodos contraceptivos. Bom, se faz sexo recreativo. E também existe agora procriação sem sexo, essas formas de reprodução assistida, que está ao acesso de todos e até pelo Sistema Único de Saúde. Então, se não é mais os elementos constitutivos da família, o que é? O que faz uma estrutura ser reconhecida como uma família? Não são esses elementos. O que une as pessoas? O que existe de comum em todas essas estruturas que já foram tão faladas? É o afeto. E aquele comprometimento é quase aquela frasezinha, piegas, do Saint-Exupéry, da responsabilidade decorrente das pessoas com quem se cativa. Você é responsável por aquilo que cativas, eternamente responsável. E isto é o conceito de família. Não adianta tentar se fugir disso, porque as pessoas todas têm direito de ser felizes, independentemente com quem, independentemente de que forma. O que não pode é o Estado se manter e condenar à invisibilidade quem vive fora daquele modelão que não mais serve, em parte nenhuma, acho que do mundo, a não ser no mundo muçulmano, muito conservador. Então, no momento que se desatrelar, no momento que nós estamos diante de uma nova realidade, nós precisamos que a sociedade, nós precisamos que o legislador, sabe, que o Estado reconheça isso. E o que nós temos hoje, século XXI? Temos um legislador omisso. Até hoje, nunca foi sequer discutido e foi apresentado algum projeto de lei que reconhecesse qualquer espécie de direito à população, que eu prefiro chamar LGBTI, para inserir nestas siglas os intersex, como acontece na maior dos lugares do mundo. Não tem direitos, não tem nada, mas nem por isso deixam de existir. O que temos? Temos, e o Gustavo bem mostrou nisso, temos um poder executivo atuante. O Fórum Mundial dos Direitos Humanos, do qual eu estou participando, é algo maravilhoso, tem 10 mil pessoas lá dentro, todas atentas aos direitos das pessoas, que são os direitos humanos dos seres humanos, buscando o reconhecimento dos direitos de cada um. Algumas políticas públicas importantes, e temos um judiciário corajoso, que começou a reconhecer direito quando? Neste século. Foi no ano de 2001. Primeira decisão nesse país dizendo que uniões de pessoas do mesmo sexo, que eu prefiro chamar de uniões homoafetivas, para tirar um pouco aquela ideia de que a união é de natureza sexual, que não é. O vínculo é afetivo, tanto heterossexual quanto homossexual. Aí há uniões homoafetivas e heteroafetivas, expressão até que foi acolhida pelo Supremo Tribunal Federal, quando, no ano de 2011, foi outro passo importante, reconheceu com eficácia vinculante de que as uniões de pessoas do mesmo sexo são, sim, uma entidade familiar. Até que agora, neste ano de 2013, mais uma vez uma iniciativa do Poder Judiciário, o Conselho Nacional de Justiça proibiu que se negasse acesso ao casamento. E temos também, em face disso, então, existe a possibilidade de casar, existe a proibição de alguém negar o casamento, e dessas uniões, qual é o que existe
E, olha, eu fiquei, assim, encantada com o que disse a Mônica Lerosa, de que os filhos das uniões de pessoas do mesmo sexo não são fruto, às vezes, de uma relação sexual fortuita, filhos não, às vezes, não planejados. Não, esses são, acho que, os filhos gestados por muito amor. Cristina Lerosa, isso, desculpe. E essas crianças, o que elas têm? Data do ano de 2006, também lá do Rio Grande do Sul, a primeira decisão do qual eu participei, que admitiu e reconheceu a possibilidade de uma criança ter registro no nome de 2 pais e de 2 mães, ou por adoção, ou por ação declaratória de dupla maternidade ou de dupla paternidade. Então, temos crianças com 2 pais, crianças com 2 mães, crianças até com direito ao registro. Só que este registro, eu acho que essa tem que ser uma grande preocupação. Não existe nenhuma decisão vinculante de algum tribunal, nem do Conselho, negando o registro. Então, o que é necessário ainda? Né? Ainda há necessidade de as pessoas entrarem com uma ação judicial para garantir aos seus filhos o direito de terem cidadania, de terem identidade, de terem no seu registro o nome de ambos os pais ou ambas as mães. E nós aqui trouxemos 2 exemplos. Sabe? Tanto a Laura quanto a Leonora levaram mais de 1 ano para os seus filhos, por decisão judicial, terem esse direito. E durante esse período, que garantia tinham essas crianças? Que identidade tinham? Que proteção? Que sistema de saúde? Eram dependentes de quem? Essas pessoas não tinham identidade, essas crianças. Então, o Estado não está garantindo a essas crianças o seu direito de cidadania. Nesse aspecto, o que temos é uma inconstitucional afronta ao direito de identidade, consagrado com tanta atenção pela nossa Constituição Federal. Diante desta medrosa omissão do nosso legislador, com exceções raras, como temos aqui a senadora Ana Rita, como temos o senador Paim, lá, meu conterrâneo do Rio Grande do Sul, temos um legislador medroso, que se agarra em preceitos de ordem religiosa. Eu nunca vi outro fundamento. Inclusive, essa afirmativa do Edson, de que tem estudos científicos feitos por Mark Regnoth, que mostram o modelo da família. Edson, esses estudos não são científicos. Lastimo te dizer que os estudos que existem há muitos anos comprovam que os filhos só precisam de amor, não precisam ter um pai e uma mãe, porque os abrigos estão cheios de crianças que os pais não conseguiram atender. Todos eles filhos de casais heterossexuais. Abuso sexual está comprovado cientificamente. 69% é cometido por pai biológico. Pai homossexual não tem nenhum registro de que haja abuso. Eu não estou achando que os homossexuais são melhores pais do que os heterossexuais, mas também não são piores. Isso aí, não tem dúvida nenhuma com relação a isso. Então, atento a esta omissão, é que a Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil recebeu a incumbência de elaborar um projeto de lei. E foi elaborado o projeto do Estatuto da Diversidade Sexual, trazendo todos os direitos, um sistema de microsistema, que é a forma atual de se legislar, com princípios, com toda a necessidade de alteração da legislação que já existe para igualar direitos e assegurar todos eles. E, diante dessa resistência do legislador, o que está fazendo a Ordem dos Advogados é colhendo assinaturas para apresentar a esta Casa Legislativa o projeto por iniciativa popular. Só que, dentro deste hermetismo em que se blinda o legislador, ele não faz lei, ele não encaminha a lei, mas também impede que o povo o faça. Absurdamente, para se criar um partido político nesse país, basta 500 mil assinaturas. Para apresentar qualquer projeto de lei,
precisa 3 vezes isso. 1% da população corresponde atualmente a quase 1,5 milhão de assinaturas. Isso é quase inacessível, mas nós temos coragem, sabe? Nós temos vontade e estamos fazendo essa mobilização nacional. É que eu já vou deixar o convite para todos aderirem e assinarem a este projeto, que já tem as 200 mil assinaturas, mas nós vamos chegar lá. www.estatutodiversidadesexual.com.br. Acho importante se avançar nesse sentido. E também está aqui, nessa Comissão de Direitos Humanos, do Senado, dois projetos de emenda constitucional. A PEC 111, a PEC 110, a PEC 111. E uma delas bem focada nessa questão, que diz com a necessidade de substituir a licença maternidade pela licença natalidade, licença paternidade. Quem é o Estado para dizer quem tem que cuidar os filhos? 5 dias o pai, 4 meses a mãe? E nessas uniões homoafetivas, onde existem 2 pais, eles vão ter só 5 dias. E quando existe 2 mães, as 2 vão ter direito aos 4 meses ou 6 meses de licença. E esta iniciativa tem mais um significado importante, que levanta um pouco o preconceito da mulher no mercado de trabalho, porque é muito difícil, na sua idade fértil, as mulheres terem acesso ao trabalho, não, elas podem tirar licença, então, enfim, não se tem acesso agora com este projeto, e essa é a legislação da maior parte do mundo nesse sentido, licença natalidade, durante um período, durante 15 dias, ambos os pais, e no período seguinte, um ou outro, deliberar o casal, independente de ser o casal heterossexual ou homoafetivo. Esses são os projetos trazidos e encaminhados pela Comissão da Diversidade Sexual da Ordem dos Advogados do Brasil, do que eu tenho a honra de participar em âmbito nacional. Nós já temos 112 comissões deste país, criadas, instaladas, qualificando os profissionais de direito para atuarem nesse novo ramo do direito, que é o direito homoafetivo, para se tentar avançar no âmbito do poder judiciário, mas também é indispensável avançarmos no âmbito do poder legislativo, muito mais olhando com o foco na necessidade de se atentar ao direito das crianças, todas as crianças, independentemente de quem é o seu pai, independentemente de quem é a sua mãe, mas o seu direito à identidade, o direito a ter um lar, o direito de estar dentro de uma família e ser assim reconhecido pela sociedade, na escola, por toda a comunidade. E este foco nós não podemos perder. Precisamos ter, sim, um olhar atento, conforme exige a Constituição Federal. Proteção integral, direito à convivência familiar, sabe, com uma atenção a todos. Esta é a nossa nova família, a família acolhedora e que necessita ser protegida pelo Estado e ter uma legislação que a reconheça como tal. Era o que eu queria. Queria mais uma vez cumprimentar a senadora Ana Rita por esse fantástico espaço, pela maneira tranquila e suave com que dirige, com mãos de ferro, esta comissão, que é a mais significativa desta Casa de Leis.